Vou começar pelas minhas origens. Eu sou natural de Mariana, em Minas Gerais, engenheiro de alimentos, com pós-graduação, né, doutorado lá na Unicamp em tecnologia de alimentos. Atualmente eu sou líder do projeto Ovo Limpo, né? É um projeto da Embrapa, junto com muitas instituições parceiras, né? Uma delas é exatamente o CRMV da Bahia, né? E estou na Embrapa há 11 anos e cada dia mais conseguindo contribuir mais um pouquinho, né? Essa que é a nossa missão para esse agro aí tão rico e importante para o país. E, assim, nesse processo tem se trabalhado muito com a inclusão do pequeno produtor, não é isso, Eduardo? Acho que o foco do projeto Ovo Limpo, nessas reuniões que a gente participou, que eu tive oportunidade de participar, como o CRMV Bahia, e também como a DAB, né, a busca é deixar com que o pequeno ele se regularize também, ele tenha qualidade, né? E eu fiquei encantada na primeira reunião, nosso primeiro evento, que ele tratava de uma coisa que geralmente a gente não trata. A gente trata sempre, quando fala de inserção, na parte de comercialização. E, na verdade, quando a gente começou aquele projeto, eu vi que era um negócio muito mais amplo, porque ele pegava toda a cadeia, né? Assim, ele falava da cadeia iniciando com qualidade. Você só tem qualidade se você tiver um produto, um manejo sanitário correto, né? E não é porque você é pequeno que você não precisa ter um manejo sanitário. Então, a participação naquele evento de pessoas do Ministério, não só da inspeção, mas também da defesa, tornou o projeto muito completo e me deixou apaixonada. Por isso, quando a gente estava conversando sobre ter alguns eventos, eu pensei logo em te trazer para falar um pouquinho sobre essa experiência da inserção do pequeno produtor, né? Assim, é um projeto encantador e eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje vão ficar encantados também. A palavra é sua. Obrigado, Anete. Você está lembrando bem. E eu não sei quem falou isso, mas foi realmente dessa oficina que a gente fez durante a pandemia, né? Para esse grupo pode ser uma pandemia do trabalho também, né? Apesar de todas as dificuldades, é um momento que a gente ainda vive, né? E o consenso é que a fábrica dos ovos é o galinheiro. E quando a gente olha para o mercado, o entreposto ele tem uma função primordial, né? Então, muitas vezes, a abordagem ela fica nos quadrados, né? Separado produção, o entreposto e a comercialização. Então, por que não? E o caminho fica sendo esse mesmo, né? Da fábrica dos ovos, olhando para o consumidor, tendo aí esse entreposto de ovos tão importante. Então, Anete, vou começar, eu acho que é o ponto, né? Fiz um slide aqui, deu uma travadinha. Aí. Então, essa aqui eu considero a bandeja da oficialidade. Ela tem, inicialmente, 6 ovos. Podemos conversar um pouquinho sobre a questão porque você vai estar focando mais na parte da legalização das empresas, né? Fala um pouquinho sobre aquela primeira oficina que a gente teve do Pacto do Ovo Limpo, que tinha o pessoal da Defesa Sanitária Animal, aquelas normas que foram trabalhadas para a gente poder fazer um indicativo, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas pela Defesa Sanitária Animal, a produção ela só é passível de registro a partir de 1.000 aves que a pessoa tenha, né, de criação, independente de corte ou postura. Antes de 1.000 aves, a granja, ela só é cadastrada. E pelo fato de ser cadastrada, ela não teria obrigatoriamente de seguir as normas sanitárias como um plantel, né, que tivesse 1.000 aves. Pronto. Aí. Então, vamos lá. Vamos para a bandeja da oficialidade. Seu comando. Ótimo. Perfeito, Suzy. Muito obrigado. Vamos lá. Então, vamos seguir, Suzy.
na bandeja da oficialidade, tá? Com seus 6 ovos aí, pelo menos. Todo mundo está acompanhando aí? Vamos lá. Então, o primeiro ovo, né, pode passar, Souza, é o das regras e oficialidades, né, sanitárias. Tá? E na regularização de um entreposto, né, isso vai bem além. Por isso que essa realmente é uma missão que exige um grande grupo, como a gente vai estar falando ao longo aqui da apresentação. E aí segue a regularização ambiental, pode passando essa sequência aí, tributária, trabalhista, social, e eu coloco o M aí, esse M, talvez o mais desafiador, é realmente o mercado. E todas essas regras e formalidades, ela tem um porquê. E muito, né, hoje, elas se multiplicam. Por isso, Suzy, pode pulando, e elas vão se multiplicando, e vira uma caixa, de repente a gente tem aí um grande pallet. Isso se transforma numa grande barreira para esse acesso ao mercado formal. Fazendo essa pergunta aí, né, como os estabelecimentos estão viabilizando esse acesso? Tá? Eu consigo imaginar uma tríade aí de elementos que vão viabilizar esse acesso. Primeiro, através de pessoas realmente chaves, instituições chaves, né, começando pelo próprio empresário ou próprio pequeno produtor que entra realmente com toda a determinação, seguindo pelos investimentos públicos e privados e também aquela dose de sapiência. O projeto Ovo Limpo, a gente tem trabalhado buscando ampliar esse acesso ao mercado de ovos com os pequenos produtores e outros agentes aí da cadeia, pelo uso de tecnologias limpas. Essas tecnologias, elas racionalizam o uso de água e energia. Pode passar. E vamos entrar, então, nos casos aí de alguns produtores que a gente tem trabalhado no Ovo Limpo e eles estão em diferentes ensejos produtivos. Começar por uma produtora de Conselheiro do Lafayette, Minas Gerais, e a família dela. Então, esse é um perfil para a gente começar a avaliar que tipo de empreendedor, né, mesmo em pequeno porte, que tem conseguido esse acesso. Vamos ao caso aí da Daiane e a família dela. Pode passar aí, tem uma série de itens, pessoas. Então, aí tem o pai dela, o Aguinaldo, já aposentado da Gerdau, trabalhou 32 anos lá, 6 anos na pecuária de leite. E aí tem o irmão dela, que é o Aguinaldo Júnior, ele é engenheiro mecânico, 8 anos trabalhando dentro da VSB e MRS. Olha o perfil do profissional, né? Uma multinacional. E a Daiana, ela é engenheira de produção, trainee da TOTUS, especialista em gestão, foi para Dublin e, além do que, eu quero ressaltar aqui o curso, né, voltado para o comércio. E pode passar, Suzy. E aí vai a pergunta, né? Quem vai montar a bandeja de ovos, né, para chegar no consumidor e qual que é o grande diferencial, um dos grandes diferenciais quando a gente está na pequena escala de produção? É esse contato direto com o mercado e com o produtor. E aí eu trouxe também a foto da mãe dela e da irmã, a dona Maria da Conceição, doméstica, e estando em Minas, esse trabalho começou lá pela Emater.
E essa aí é uma feira de produtores, como a gente vê na Bahia, em outros estados, e levando esse produtor para dentro da Assembleia Legislativa. Pode passar, Suzy. Nessa Feira da Agricultura Familiar, no ano passado, primeiro evento de abertura e ressaltando ali os 73 anos da Emater. E como é que é esse histórico dela? Esse tipo de produtor altamente tecnificado e com um capital inicial considerável, ele acessa essa escala de produção aí de 3.600 ovos dia que a gente vê contemplado na portaria 5 de 2017 do Ministério da Agricultura, e também a escala de produção dentro da Bahia de pequena escala ou considerada da agricultura familiar. Esse início de atividade aí, ela tem aqui tudo registrado no computador, as linhagens aí que ela vem trabalhando, né? E pode passar quer dizer, ela começou lá no mês 6, tá, de 2020, e já em 2021 ela conseguiu o registro. Pode passar, Suzy. E, mais uma vez, está aí dentro de um consórcio municipal, em fevereiro de 2021. E dentro daquela tríade que a gente falou, pessoas, investimentos, tem uma foto aí, e que eu quero ressaltar, o último dessa foto, passando, por favor, que é o colega aí de trabalho que teve com a gente nas oficinas, que é o Paulo René, e aí eu coloco realmente, estando dentro desse sistema altamente tecnificado, né, que a gente, e as exigências que são encontradas, né, os desafios aí, pode passar. Né? Até eu coloquei aqui no peito dele o papel do consultor. Essa produtora, pode passar, né? Ela recebe vários destaques aí, né? Quer dizer, em pouco mais de um ano, aliás, não foi nem um ano, em alguns meses ela já consegue esse registro. Pode passar vários aí. Dentro de um trabalho aí que começou lá na Emater e continua, eu até coloquei aí, a gente vai estar disponibilizando para todas essas informações, eu coloquei um QR Code para que as pessoas possam acessar e conhecer o trabalho de alguns produtores e que a gente vem fazendo no Ovo Limpo. Próximo slide. Eu quis ressaltar a importância aí do consórcio municipal. Pode passar, o Suzy, vários slides aí. Não vai ter como fazer animação, não. Então, esse consórcio, esse CODAP, que é da região lá dos Inconfidentes, em Minas Gerais, ele já tem 23 municípios, 14 com 5. Né? E o interessante, quando a gente olha para o consórcio, ele não está ligado somente ao serviço de inspeção municipal, o que já não seria pouco. Né? Mas você tem lá dentro dele controle ético de natalidade de animais de pequeno porte, iluminação pública. Então, você tem projetos aí compartilhados com 23 municípios, compras coletivas, captação de recursos, curral regional, PROCON regional, a parte de serviço de engenharia. Então, você tem um município pequeno com corpo limitado e você amplia sua possibilidade. A união faz a força, abrigo regional de crianças e adolescentes, o SIM, e também o Centro de Referência de Agricultura Familiar. Então, esse realmente é um caminho. E o interessante, eu quis ressaltar aqui, no último mês, estive lá em Foz do Iguaçu, pode passar, no Congresso de Higienistas. E quem que eu encontro lá? A Raíssa e a Daniela, que trabalham no consórcio, uma delas aí é a fiscal lá do consórcio.
Então, você tem o quê? O que está acontecendo no país? Com a história do CISB e do consórcio, você tem uma descentralização dos serviços de inspeção e uma possibilidade de trazer mais empresas para a oficialidade, né? Multiplicando aí, né, as fontes. Muitas vezes a gente tinha a restrição do registro federal e estadual. Com os consórcios, né, a gente amplia muito essa possibilidade. E pode passar, Silvia, eu quis destacar, próximo, eu quis destacar esse que foi o 7º encontro do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Próximo. Nesse encontro, né, quem estava lá presente, né, para falar com os coordenadores do serviço de inspeção aderidos ao CISB, né, nada mais, nada menos do que, pode passar, o secretário de Defesa Agropecuária, né, dentro da estrutura do Ministério da Agricultura. A gente tinha lá a coordenadora do SOASA, tive o prazer de fazer uma live com ela, junto com o Magioli, em 2019, e também quem eu considero aí faixa preta, né, que está ampliando essa possibilidade de ter o serviço descentralizado e, ao mesmo tempo, uma harmonia, né, entre esses serviços, a Judite de Nóbrega, pode passar. Perfeito. Voltando aí, então, você tem o quê? Fiscais municipais com todo esse embasamento do Ministério da Agricultura. E uma realidade grande dentro da Bahia, né, eu acompanho aí o que vem acontecendo, é realmente os consórcios e, especificamente, um projeto que é o Consim, né? Aí tem um colega aí, o Luiz Eduardo, eu quis trazer um pouco, né, do que é ter um fiscal, tá, do Ministério da Agricultura conversando com novos fiscais, de que forma que pode ter uma harmonização, né, e uma conversa, uma descentralização. Até colocar o currículo dele, pode ir, né? Ele é auditor fiscal federal agropecuário há cerca de 20 anos. Atuou na fiscalização de indústrias de aves, pescados, carnes e rações. Há 10 anos ele está no CISB e ele é doutor em ciências veterinárias. Seguindo. Qual que é E dentro desse histórico do CISB, que de longa data a gente ouve falar e a expectativa era muito grande, né? Só agora a gente começa a realmente ver resultados mais palpáveis. E muito por conta daquela tríade que vale para quem está na agroindústria de pequeno porte, como também da organização oficial do sistema para fiscalização. Então, pode passar até 2020. Não tinha uma coordenação do SOASA, né? E com a vinda da coordenação do SOASA, você passa a ter realmente pessoas, né, dedicadas a essa função de ampliar esse serviço para os municípios, que até então ficavam restritos aos estados, né? O trabalho estava mais concentrado nos estados, que já tinham um serviço implantado, né? Então, essa modificação, até 2020, existiam o quê? 82 serviços de inspeção. Nos últimos 2 anos, esse número pulou para mais de 200, e dentro daquela lógica do consórcio. No consórcio, você precisa de um número muito menor de fiscais, viabilizando para as prefeituras, né, realmente arcarem com esse custo aí de pessoal que está entrando para o sistema. Vamos lá, Silvia.
E aí eu faço a seguinte pergunta aí. Será que o CODAP deveria investir no CISP? Né? Ela está lá no consórcio, e aí eu trouxe uma foto ao lado, que eu achei muito interessante, inclusive foi a fiscal lá do CODAP, a coordenadora lá que me enviou, de ovos que estavam entrando exatamente dentro da cidade, onde está localizado aí o entreposto aí da Dayana e da família. Quer dizer, isso causa, né, um movimento muito grande, uma corrida por uma competição, né, dentro do mercado. Isso pode ser salutar até certo ponto, né? Particularmente quando a gente está pensando nessa escala, onde você tem produtores muito tecnificados, né, ou com condições de acessar o mercado e ter uma atuação muito empresarial para o negócio, dada a experiência dele. Então, eu passo aqui, vamos para o próximo slide. Eu vou entrar em seguida no caso de Nova Friburgo, de uma produtora de ovos orgânicos, a Jovelina da Fonseca, e da família dela. Eu tinha combinado com a NET que a gente ia fazer algumas pausas. A NET, vamos fazer uma pausa aqui, um pequeno debate? Veja só, Eduardo, na verdade não surgiu ainda nenhuma pergunta, né, no chat, mas assim, eu queria voltar um pouquinho. Você falou, e aí vem uma colocação minha que para mim foi muito interessante quando eu despertei projeto do Limpo, que foi a questão da produção renováveis com a água, né? E uma coisa que a gente seja, como você pode processar gastando o mínimo possível de um recurso. E aí a gente estava falando, você sempre fala da questão da sanidade do plantel, né? De como é que essas aves, se elas estiverem sadias, se o manejo estiver correto na produção, a gente consegue otimizar, ter um produto de mais qualidade. Eu não sei se eu estou me adiantando na tua apresentação, mas como a gente já está falando da questão da formalização do produto, eu acho que talvez fosse interessante a gente falar um pouquinho desse antes, da questão da produção, né, do manejo sanitário, do quanto isso é importante para produzir um produto de qualidade e com certeza também de mais fácil processamento, porque não vai precisar lavar, não vai precisar fazer grandes coisas em relação a ele, porque ele já vai estar limpo, vamos dizer assim. Então, Anete, esse assunto ele permeia todos os casos aqui, inclusive esse primeiro, e eu quis, nesse início, ressaltar que, além da questão sanitária, né, são muitas as barreiras, né, e que acabam fazendo com que o entreposto, tá, além de se pensar nessa produção em condições mais limpas possível, né, de modo que o ovo chegue com a maior facilidade de ser limpo no entreposto, não demandando a máquina de lavagem, você tem essas outras barreiras aí. Tá? Eu vou continuar um pouco nessa história, porque por mais que a gente gere tecnologia, tá? Se a gente realmente não tratar isso num conjunto, a gente vai sempre estar gerando tecnologia, mas isso vai estar chegando para um número muito limitado de produtores. E essa é a minha percepção hoje. Tá? A gente realmente continua gerando tecnologia para um número muito limitado de produtores, mas é um início. Tá? E muitas vezes se fala, os produtores da agricultura familiar. Né? Nós estamos pegando aí uma parcela desses produtores, uma pequena parcela, que tem essa condição de atender não só esses requisitos sanitários,
mas os outros, né, que vão vir, os ambientais, os tributários, trabalhistas. Quer dizer, o negócio de ovos, quando a gente pensa no entreposto, não é realmente para aquele produtor que não esteja realmente muito interessado, muito preparado para acessar esse mercado, né? E aí vamos fazer a pergunta lá, né? Por que essas pessoas estão acessando esse mercado? Por que eles estão seguindo para esse caminho da legalidade? Eu vou seguir mais um pouquinho. Inclusive, quando a gente fala da questão da legalização, ela é muito importante porque no PAA, que é o Programa de Alimentação, né, do governo, que tem uma fatia para a agricultura familiar, é obrigatório que esse agricultor familiar ele seja regularizado. Então, o que é que a gente sente? Muitas vezes os órgãos de fomento, vamos dizer assim, até doam as aves para a população, né, para aquela comunidade rural, para as famílias, mas depois essa família começando a produzir os ovos, ela não tem condição de entrar no mercado formal, porque às vezes ela não tem a condição ou o conhecimento de, vamos dizer assim, de levar para frente isso aí. Ela produz numa escala maior do que de consumo e, às vezes, menor do que o que consegue colocar para o mercado, viabilizar o mercado. Eu acho que aí é a grande chave, né, Eduardo? Essa realmente, né, a gente não olhar exclusivamente, né, e aí tem até um trabalho aqui, eu estou vendo que o Zé Henrique está com o vídeo dele ligado, o Zé Henrique, ele é da Emater, aqui do Rio de Janeiro, né? Então, a gente fez um trabalho dentro de um projeto, na realidade, esse é um projeto da Emater, onde meu orientado foi o Mansur, que era diretor técnico da Emater, trabalhando aí junto com o José Henrique, né? E a gente viu os kits galinheiros pelo Estado, né? Espalhados aí pelo Estado. E quantos desses produtores que conseguiram efetivamente ter acesso ao mercado formal ou viabilizar o PAA, PENAI, né? É um número muito limitado, mas a gente tem que considerar também esse início, praticamente desde o histórico lá do Ministério do Desenvolvimento Agrário de 2000, né? Onde se começou a incentivar essa agroindústria de pequeno porte ou essa agroindústria familiar. Desses muitos kits galinheiros, os poucos casos que efetivamente conseguiram se manter, né, e chegar a virar um entreposto, porque muitas vezes, né, o projeto estava pensando na produção para subsistência ou aquele comércio informal, né? Os casos são poucos, mas são muito importantes, é um aprendizado muito grande que a gente tem, né? E em cima dele que a gente está conseguindo trabalhar. Tá? Aí eu vou... E aí, Anete? Na verdade, dentro dessa colocação aí da quantidade, a Angelise ela fez uma pergunta, se é que a gente vai poder responder, né? Mas eu, pelo menos, não tenho esse conhecimento, talvez você tenha, a partir de quanto valeria ter o investimento da produção? Porque, assim, a partir de quantas dúzias, de quantas aves, isso seria viável? Na verdade, essa questão da conta, né? Até quanto, a partir de quanto se torna economicamente viável ou vantajoso se investir para ter? Você sabe dizer isso? Olha, essa pergunta realmente ela vai variando muito ao longo do tempo, né? Hoje em dia, com o que mais aflige o produtor é realmente a questão da ração, né? O preço aí do milho, da soja, tudo subiu muito, né? E a condição do mercado. Cada local, esse produto está entrando numa condição diferenciada. E outra variável assim, muito importante... Lembrando que ovo é commodity, né, Eduardo?
Ovo é commodity, então dificilmente a pessoa vai deixar de comprar uma marca, a não ser que o ovo seja muito ruim, mas assim, se paga mais para ter um ovo caipira, mas entre 2 caipiras ninguém vai pagar mais, vai se pagar o que for mais barato, né? Então isso eu acho que ainda é também um outro ponto para ovo, né? Também. E aí vão seguindo aí uma série de fatores, sabe, que realmente vão limitando muito esse acesso, né, de mercado, e a gente vê um quadro realmente grande de informalidade, exatamente por essa situação. Agora, o que está trazendo muita gente para a formalidade, nos casos que a gente vê? Um ponto forte é realmente a questão de ter um negócio formalizado e realmente isso virar um patrimônio da família, que seja realmente, que se pense numa sucessão familiar, né? Com a pandemia, a saída de muita gente para o campo e a busca de novas alternativas de vida e de renda tem trazido mais gente para essa difícil empreitada de se transformar, né? Deixar de ser um produtor para ser um empresário dos ovos. E o perfil que eu vejo, sabe, é exatamente esse. É de gente muito bem preparada para realmente ter esse negócio, tá? E tornar ele viável. A gente vê aí um mercado, né, muitas cidades podendo absorver, além desses programas, né, que você já tem a compra garantida, ocorrendo, mas a gente tem que procurar outras alternativas daí também, de mercado, né? Por isso que eu trouxe esses outros casos, sabe, Anete? Porque de que forma, né, e quando você me convidou para essa live, de que forma que essas nossas tecnologias elas vão poder ser utilizadas? Quem é que é esse perfil que hoje em dia a gente consegue atender de fato? Então, vamos seguir. Perfeito. Então, mais um caso aí de uma produtora altamente tecnificada, tá? Com um diferencial. Essa produtora, ela tem, pode passar, por favor, é a Jovelina, tá? Ela está aí com o marido dela, na época ele estava firme e forte aí com a gente, né? Já é falecido, tá? Isso aí foi uma visita que a gente fez lá no entreposto dela, se eu não me engano, em 2017, 2016, tá? Ela tem um entreposto com selo de inspeção estadual, ela tem o orgânico, tá? E o entreposto dela é para uma capacidade e ela trabalha com 100 ovos por dia. Ela é realmente uma pequena produtora. O entreposto dela tem 8 metros quadrados, 2 por 4. Tá? Mas a atividade principal dela é a parte de oleagricultura, a parte de vegetais minimamente processados. Mas ela é uma referência para a gente, exatamente para a gente pensar nessa escala do entrante. Tá? E aí eu coloco uma foto lá do sítio dela, pode passar, Suzy, né? E ela está no sítio dela desde 1991, o negócio dela principal é o minimamente processado, e através dele, ela, junto com uma série de organizações, tá, que foram criadas no Rio de Janeiro, eu vou mostrar um pouco para frente, tá? E ela atendendo aí
né, a essas ODS da ONU, pode passar. E assim, foi interessante porque essa foi uma das primeiras produtoras que a gente, ou a primeira produtora, que a gente começou a trabalhar esse material que foi gerado dentro do projeto Ovo Limpo, onde a gente tem aí um método de manipulação segura de ovos, incluindo uma etapa de limpeza a seco desse ovo. Pode passar. Tá? E mais do que falar propriamente da tecnologia nesse momento, eu selecionei para falar como é que ela tem comunicado com os consumidores dela, tá? Esses investimentos que ela tem feito em termos de tecnologia. Pode passar, Rose. Então, está aí o Instagram dela, tá? E isso aí é um zap, eu trocando com ela, né? E um ponto aí, como é que ela está comunicando constantemente com os consumidores, quais são as bandeiras dela, né? Ela colocou aí, nossas aves são caipiras, recebem alimentação 100% orgânica, são certificadas e têm inspeção sanitária do Estado, né? Se pensar hoje em dia no preço de uma ração orgânica, tá? Eu conversando com a Jovelina essa semana mesmo, né? Ela me passou que um saco de 40 quilos ele chega a custar R$ 220. Antes eu pensava que era um saco de 60 quilos. Mas é interessante de quem consegue estar nesse mercado e ela tem no entreposto dela, né, um complemento. Na realidade, ela usa muitas galinhas dela para consumo do resto dos vegetais e das hortaliças que vêm da fábrica de minimamente processados, e isso aí tem uma compostagem. Tá? E aí, como é que ela trabalha com esse conjunto, né, que tanto é recomendado, né, não colocar todos os ovos no mesmo cesto, ter diferentes fontes aí dentro da agricultura familiar. Pode passar, Suzy. Ela coloca aí, ó, tá? Ela está realmente ligada nessa questão da comunicação, de transformar o que ela investe em valor para o consumidor. Então, eu puxei, esses são os materiais que tenho vinculado nas redes. Entendo como redes sociais status do celular, desde disparos para o Instagram e Facebook, né? Tanto no Facebook como no Instagram, coloco nos stories, status e stories somente com 24 horas. Então, eles vão ficar lá só 24 horas. Também faço disparos para os e-mails de clientes cadastrados no nosso site via MailChimp, às segundas, quartas e sextas. Os demais atuam no domingo, de domingo a domingo, sempre postando alguma mensagem. Ou seja, ela tem que estar fazendo postagem de segunda, quarta e sexta. O que ela vai postar? Tá? Então, isso a gente tem apostado também muito, né? Eu quero ressaltar, pode passar aí, Suzy, obrigado, que ela recebe consultoria lá do Sebrae. Então, eu peguei um caso aqui, pode passar, Suzy, e dentro da premissa do investimento público e privado, né? E aí do Sistema S e da própria Jovelina, né? Acessando consultores. E aí, dentro desse documento, né, a gente tem lá as boas práticas agropecuárias para obtenção de ovos limpos em pequenas produções. Pode passar o próximo, que a gente vai conseguir ler melhor e dar um exemplo do ponto onde a gente está querendo chegar. Uma das recomendações que a gente coloca nesse material estão escritas aí. A frequência de coleta de ovos é mais um aspecto relevante para o estado de limpeza da casca do ovo, sendo recomendado pelo menos 2 vezes por dia, de acordo com a Associação Brasileira de Novas Técnicas. E aí vem, dependendo do sistema de produção... Eduardo? Oi? Oi.
Me permite, você falou da BNT agora, aí me permita fazer uma pergunta que o Flávio Henrique fez agora no chat, e ele justamente falou das normas da BNT para a certificação do caipira. E aí ele pergunta se a gente pode certificar essas empresas. Aí, puxando, né, o gancho aí que você falou da norma, se você pudesse também falar já sobre isso, eu te agradeço. Perfeito. Vamos comentar um pouquinho do que eu tenho aprendido nessa caminhada, então. Tá? Eu só vou fechar esse gancho aqui, tá? A Suzy pode colocar a apresentação de novo, por favor? Então, a gente coloca aí uma recomendação dessa. Como é que um produtor, um pequeno produtor, ele faz mais de 2 coletas ou mais de uma coleta por dia? Isso é o recomendado. Pode passar, o Anete. Não, é o anterior, então pode voltar. Tá? E aí, qual seria uma condição ideal, de acordo, dependendo do sistema de produção e do tamanho do plantel, a coleta deve ser feita de hora em hora, ou 6 vezes por dia. Tá? Esse é um estudo feito pela Embrapa para você chegar realmente em condições, né, de ovos naturalmente limpos ou de fácil limpeza. Né? Isso é fácil de colocar, não, isso é muito difícil de fazer uma pesquisa dessa. Mas, uma vez no papel, é muito difícil a gente retirar isso e virar uma prática cotidiana do produtor. Alguma gerada, essa do centro aí, não foi gerada nem ao longo do ovo limpo, mas é um material da Embrapa, um material aí muito de referência. Tem outras referências aí muito boas. Né? O Brasil realmente tem uma avicultura em uma condição muito diferenciada. Né? E aí, pode passar, Suzy. E aí vem esse trabalho que a gente fez também. Aí está a sua presença aí, Onete, e uma série de colegas. Tem gente aí bem no centro, eu estou vendo aqui o Clérison, do IRPA, né? Voltada para aquela escala de produção até 1.000 ovos. Né? Então, não é uma resposta fácil. E eu vou chegar lá na certificação da BNT. Um caminho que a gente tem investido muito, pode passar, começa a investir, tá? É exatamente o quê? Como é que a gente vai converter investimentos do produtor em valor para o consumidor? Tá? E aí é o caso da certificação. Né? Hoje em dia, você tem essa norma da BNT, né? E como é uma norma que é opcional, né? Ela não é obrigatória, dentro do sistema de cada produtor, ele pode aderir a essa norma, tá? E dentro, o Ministério da Agricultura recomenda essas normas, mas quem é que vai fazer a certificação de que, de fato, essa produção é caipira? Então, tem algumas certificadoras com normas próprias, tá? E que podem utilizar essa norma como referência também, né? Para transformar isso, né? Esses requisitos todos, né? Em algo que seja realmente, que garanta para o consumidor que essa produção é caipira. Né? Eu tenho um caso que eu tenho visto muito interessante, é de Minas Gerais. O IMA, ele criou normas, tá? Onde, junto com o sistema, né, junto com os parceiros, né, da Emater, do SEBRAE, né, o Senar, outros parceiros, né, com esse investimento privado, para a certificação dessa produção. Mas, mais uma vez, nessa escala de produção, como, né, a gente garantir essa certificação?
é um desafio, e como norma da BNT ela é opcional, né? Isso precisa realmente de uma definição, né? Através do produtor com essas certificadoras, e muitas vezes isso acaba sendo, né, não tendo uma certificadora que garanta isso, né? Então, a gente vê o uso aí realmente do termo caipira, né, generalizado. Eu não sei se eu consegui responder essa pergunta, Na que ela é realmente... Na verdade, assim, Eduardo, são dois itens que têm um pouco de diferença. Falando em termos de fiscalização, para a gente poder receber e aprovar um rótulo como caipira, tem de ter alguma, vamos dizer assim, alguma declaração, é isso que a gente tem cobrado, uma declaração por parte da produção, ou seja, do responsável técnico pela produção, de que esse produto, de fato, atende aos pré-requisitos da norma da BNT, como rótulo, precisaria atender às normas da BNT. Caipira, não rotular como caipira, mas sem seguir as normas da BNT. Eu não sei se eu consegui ser clara nesse sentido. Então, quando a gente aprova um rótulo de caipira, a gente solicita uma procedência de que, de fato, se trata de criação caipira, inclusive com a questão de não comer proteína animal, por exemplo, e todas as outras que são recomendações da norma da BNT. Agora, não existe uma certificação, uma certificadora de caipira. Quem atesta é o responsável técnico, ou o responsável pela empresa, pela produção, atesta que segue as normas. Então, é um compromisso, mas não existe uma certificação, como tem, por exemplo, para o ovo orgânico, que justamente foi uma pergunta que foi feita, se o ovo caipira e o ovo orgânico eram as mesmas coisas. O Eduardo vai explicar um pouquinho sobre isso, mas não é. Nem todo caipira ele é orgânico, né? Nem todo. Hoje em dia, inclusive, já existe uma diretriz, se o ovo caipira ele é livre de gaiola. Ser livre de gaiola já é uma outra certificação, e existem empresas certificadoras para isso, não é, Eduardo? Perfeito, Nanete. Você está na explicação aí, e muito por dentro desse assunto, né? O orgânico, diferentemente do caso aí do caipira, né? Ele passa a ser regulamentado pelo Ministério da Agricultura. Então, você tem toda uma condição do sistema de criação, tá? E com uma exigência que é o diferencial, que aquela ração tem que ser orgânica, né? Então, o que a gente vê realmente são produtores que, muitas vezes, eles estão, né, no sistema caipira, né, mas eles não vão utilizar uma ração orgânica, por conta de uma inviabilidade. E aí, como você colocou, passam a ter essa declaração de caipira, mas já o orgânico, você tem que ter uma certificadora, tá? E com uma legislação que passa a ser realmente definida pelo Ministério da Agricultura. Tá bom, Nete? Oi, isso aí termina que está trazendo mais perguntas, Eduardo. Eu não sei se você quer falar agora ou se depois a gente faz essas perguntas. Como é que você quer? Pode ser agora, vamos aproveitar esse momento aí. Aí, o Sérgio, ele pergunta: o serviço de inspeção municipal para catar um registro de um produtor e ou empreendedor ser considerado e aceito como caipira deverá ter paralelamente uma certificação oficial por um órgão certificador? Então, foi aquilo que a gente disse, para caipira não existe certificação, né, Eduardo? O que existe é certificação para orgânico,
queijo free, que é livre de gaiola, mas para Perdemos o sinal aí. circular o mapa, na verdade, Gisele, ele foi revogado, esse ofício circular 69, né? Tá, porque ele hoje se segue as normas da ABNT. Eduardo, como é que você acha em relação a essa certificação? Você acha que isso migraria? Você vê uma necessidade de o Estado ou o município ele fazer uma regulamentação para essa certificação? O que é que você acha? Ou não é obrigatório, basta ter essa declaração? Você, enquanto ligado ao sistema, o que é que você diz? Olha, Anete, essa é uma grande discussão. Olha só, eu vejo, por exemplo, Minas Gerais, como eu disse, ela está seguindo nesse caminho, né, de ter o Estado com essa definição. Outros, e os municípios, né, principalmente como a gente colocou, através do CISB, também podem seguir nesse caminho, né? Onde o serviço de inspeção ele passaria também a verificar esses itens, né, que constam lá na norma da BNT, né, atuando não só na questão sanitária, mas na certificação efetivamente desse critério, sabe? Eu vejo aí um ponto interessante, porque aí a gente realmente coloca, né, a credibilidade de um serviço para ter um terceiro aí certificando, né? Ou, no caso, especificamente, o serviço de inspeção. Mas o caminho que tem se encontrado na atualidade foi esse que você colocou muito bem, que é a autocertificação, no caso do caipira, né? Ou através, né, do responsável técnico, que também passa a ser, né, parte do sistema de produção, então você tem uma autocertificação. Tá? Essa é uma definição, né, que realmente cabe ao Ministério da Agricultura, né, e junto aí, cada vez mais, com a presença dos estados e municípios no CISB, né? E a gente vê aí esse movimento muito forte dos programas de autocontrole. Então, cada vez mais as indústrias assumiram esse papel, né? É uma discussão bem ampla, né? Vamos deixar isso para outras lives e para outras opiniões. Aí, essa aí... Então, sigamos com os seus casos, aí, seus cases de sucesso. Vamos casos aqui, tá? E aí, Anete, eu estou realmente desviando um pouquinho daquela temática mais técnica, tá? Tradicional, né? E aí, eu quis trazer, no caso do Rio de Janeiro, pode seguir, Suzy, que a gente tem que pensar além dos ovos. Eu trouxe um caso muito exitoso aqui do Rio de Janeiro, que é o Prosperar, tá? E que, em 2002, tá, ele estabeleceu uma legislação específica para o produtor em pequena escala de produção. E mais do que se ter uma legislação específica, tá, se pensou numa estrutura, tá, de assistência técnica, financiamento. Então, vou trazer esse caso, né, aos moldes, como ocorre em outros estados do país. Tá? Com um grande diferencial e com um grande mérito, na realidade, que hoje em dia, no estado, já foram oficializados mais de 350 agroindústrias. Tá?
isso é fruto do quê? Né? De uma ação, de um investimento realmente muito grande, que começa lá no início de 2000, há 20 anos atrás. Né? Então, você aí começa a ter os primeiros casos de agroindústrias formalizadas. E, nesse caso aqui, né, o Rio de Janeiro, que é um estado relativamente pequeno, mas com uma arrecadação muito grande e um mercado consumidor também muito grande, né, é o segundo maior mercado consumidor do país, você passa a ter o quê? A possibilidade de agroindústrias pequenas acessarem o mercado formal. Tá. O Prosperar, ele está dentro da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, pode voltar, tá? E assim, é uma ação gerida, né, principalmente pela Emater, tá? Mas eu quis trazer aqui a importância da agência de pesquisa, tá, do Estado e também a atuação conjunta do órgão de inspeção. Porque, por mais que a gente tenha, né, o fomento através de recursos ou a capacitação realizada pela Emater, esse é um resultado da Secretaria de Agricultura, aos moldes do que acontece aí na Bahia. Né? Você tem a DAB, né? Ela está dentro do escopo do Estado. Então, essa importância de a gente casar, né, uma ação de extensão rural, né, e de agroindústria, e de se pensar isso de forma conjunta. Né? E outro ponto que eu chamei a atenção aqui é da associação de produtores, da agricultura, dos pequenos produtores. Tá? Então, esse conjunto, por que isso aconteceu, segundo meus colegas, amigos aqui do Rio de Janeiro? Vamos lá. Tá? Aqui eu coloquei, né, todos os benefícios que são oferidos aí por esse programa, né? Que são, a gente já conhece ele de outros programas. Mas por que um programa de 2002, tá, ele continua ativo até hoje? E um fator importantíssimo, pode passar para o próximo, tá? É esse, a questão de vontade política, tá, junto com uma ação conjunta com o produtor. Então, nós temos aí na foto, tá, duas pessoas, tá, dentro daquela tríade, fundamentais para acontecer isso. Né? E junto com essas pessoas tem toda uma equipe dentro da Secretaria de Agricultura, né, para que isso aconteça. E também essa interação com o Estado. Aí eu peguei o perfil aqui do secretário da Agricultura, que iniciou isso, né? E por que o Rio de Janeiro mantém esse programa até hoje? Né? Por que esse programa deixou de ser um programa de governo para virar realmente um programa de Estado? Na minha visão, primeiro, foi realmente por essa visão de gestor e de um grande engajador, tá, do sistema do Estado em prol da agricultura familiar ou do pequeno produtor. Muitas vezes, realmente, com um perfil muito tecnificado. Do lado dele ali, do Cristino Áureo, a gente tem o Carino, tá? O Gilmar Carino. Eu conversando com ele, né, qual que é a característica lá do Carino? Né? É um produtor que ele foi diretor de escola, ele é matemático por 25 anos. Depois ele mudou para o campo e montou o laticínios dele, mais uma vez dentro desse perfil altamente tecnificado. E aí eu peguei aqui o currículo do Cristino Áureo, médico veterinário, pós-graduando, né, em administração rural, administração pela FGV, especialização em política pública pela UFRJ, secretário de Estado de Agricultura,
ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico, da Casa Civil, deputado estadual, federal e relator do projeto de lei do autocontrole, né? Quer dizer, a presença forte de uma política, né, que realmente permite colher aquele resultado, porque ela foi passando de governo para governo e até hoje ela existe, né? E junto também essa questão da mobilização dos produtores, tá? Nem sempre na ProRio, numa associação, você conta com todos os produtores, mas tem aqueles que vestem a camisa e fazem acontecer. Quando a gente fala em prosperar no Rio de Janeiro também, uma figura que, inclusive, eu vendo, pode passar o Anete, é o Jairo. O e-mail dele particular, inclusive, é Jairo Prosperar, de tanto que ele vestiu. Então, eu quis trazer muito essa tríade das pessoas, do investimento e dessa sapiência. Sem as pessoas que realmente vão vestir essa camisa, a coisa não vai acontecer. E no próximo slide, Suzy, aí, Anete, essa é bem próxima da nossa realidade. Essa foto aí, a gente tem a Jovelina, tá? No meio a gente tem a Vanessa, que é uma fiscal agropecuária do Estado, a Elizabeth, que é uma pesquisadora da Embrapa, e eu. Tá? Olha como é que eu coloquei, como é que esse pessoal veste a camisa aqui do Prosperar. Vamos lá, Suzy, pode ir passando aí rapidinho, né? Você tem o papel do Estado, você tem a ProRio com a produtora, você tem lá a pesquisadora da Embrapa. Agora que a gente passa a atuar com a Jovelina, o entreposto dela já tem mais de 10 anos, né? Mas aí você encontra esse terreno fértil, né, que foi arado realmente aí pela Emater, pela Defesa e Inspeção Agropecuária, né, e pela Pesagro, né? E aí nós estamos trabalhando nela junto com o Ovo Limpo, pode passar. Antes disso aí eu ressaltei mais um papel de uma pessoa-chave nessa história, tá? Que é a Sônia, né? E a gente tem aqui também o José Henrique, inclusive eu vi a foto dele ali na presença. Quer dizer, por uma questão de uma pessoa-chave que conseguiu enganjar e com um grupo, né, você chega a esse resultado, tá? Muito positivo. E é isso que a gente precisa. E hoje em dia eu sou particularmente assim otimista, né, dessa continuidade do Prosperar, porque se estabeleceu o quê? Um modelo de negócio. Esse modelo de negócio. E aí tem o próximo caso. Vamos fazer uma pausazinha para alguns questionamentos, Anete, ou seguimos? Podemos seguir. Nesse momento, só teve uma colocação de uma pessoa que participa do Prosperar, mas foi só o Rodrigo dizendo que participa do Prosperar em Cordeiro, mas podemos seguir. Perfeito. Eu não conheço o Rodrigo, não, mas eu conheço uma turma muito boa do Prosperar e realmente assim é muito bom ver os resultados que ocorrem aqui, né? Mas vamos lá. Aí o caso de Carapebus é da Luciana, tá? E do Eduardo Rainha, ficou o I junto ali, e da família dela. Vamos lá para o caso dela. Anete, ela começou no Prosperar também, tá? Ele e ela, né? Aí eu peguei aqui e coloquei o currículo dos dois, rapidamente, vamos lá. O Eduardo, ele é metalúrgico, foi taxista 10 anos no Rio de Janeiro, depois voltou lá para Carapebus para trabalhar com coco, o negócio não deu certo, veio um tufão, né? Teve um efeito lá produzindo aipim, abóbora, ele perdeu tudo até que ele seguiu para a avicultura, tá? E junto com a esposa dele, olha o perfil dela, ela era lojista, virou sacoleira e depois representante comercial. Então, por que hoje em dia eles estão com mais de um entreposto, com mais de 10 mil ovos porque teve esse Prosperar, teve essa
né, legalização. E o interessante, eu conversando com o Eduardo e com a Luciana, quem trouxe eles para dentro do sistema era o fiscal, na época, da região, tá? Que trouxe, levou isso para dentro da Emater. E por que isso acontecia? Por causa desse clima que foi gerado, né? Viabilizando, e, obviamente, por muito trabalho deles e todos os órgãos envolvidos aí. Quer dizer, eles estão numa escala de 10 mil ovos dia. Né? Você já sai ali do pequeno, foi lá que a gente fez a validação técnica, comparando o método de limpeza seco com a máquina de lavagem. Ele passou a usar a máquina de lavagem muitos anos depois, tá? Que ele já estava na atividade. Mesmo assim, ele é o perfil de produtor que ele é um inventor, ele é um mecânico, ele é um faz-tudo, é uma pessoa extremamente inteligente, sabe? Um grande trabalhador, e junto, eu costumo falar que a Luciana, ela é ninja no mercado, sabe? É faca na bota, ela está realmente muito presente aí. E eles têm um motivo muito grande, que é a sucessão familiar, tá? Tem o filho dele, o Diogo e o Igor, e tem um terceiro filho, tá? Que inclusive trabalhou com a gente, né, o Anete? Pode colocar a foto aí, que é o Ramon, que é o responsável técnico desse estabelecimento, né? Quer dizer, você, de um pequeno estabelecimento... Opa! Não, só ia perguntar, é filho do coração, né? É filho do coração. Se tornou filho do coração. Diante do sucesso. Filho do coração. Aquela foto ali está muito bonitinha para ser ele ali. É filho do coração, né? Da direita, né? Está toda aí, né? À vontade aí, o Ramon. Isso aqui eu peguei do perfil dele direto aqui, tá? Então, quer dizer, nessa condição, tá? Aí sim tem um acesso ao mercado. E aí, como é que é essa história do mercado deles? Tá? Eu fui ver o produto deles no mercado. Eu estou num dos principais mercados do Rio de Janeiro, um mercado bem sofisticado. Aqui é o Zona Sul. Eu tirei a foto, lá no fundo estão meus filhos. Tá? Olha só, eles estão ao lado, tá? Primeiro, da seção de fruta e hortaliça, né? Então, o ovo, ele vem com essa imagem e perto, né, de produtos muito saudáveis. E vão ver ali o que acontece. Quer dizer, eles, né, um entreposto, né, do Rio de Janeiro, que começou muito pequeno e ainda é pequeno, próximo aos concorrentes aí que estão do lado, né? Tem ali Core, Label Rouge, né? Você tem ali Mantiqueira, pode voltar. Tá? Você consegue, né? Olha ali o painel lateral do rótulo dele, eles, né, realmente entrando nesse mercado. Tá? Eles conseguiram sair realmente daquela condição de ser muito pequeno, né, para uma condição de crescer. Mas olha o perfil desses dois, né? Olha o tanto que esses dois realmente trabalharam, né? E, assim, deixa de ser um perfil de produtor de ovos para ser um perfil de empresário, né? É o que eu falo com eles, né? Da mesma forma que alguém como o dono da Mantiqueira chegou naquele tamanho, eles têm um perfil de empresário parecido, e ainda com uma marca muito forte, que é o sítio Cocoricó, né? Então, isso é muito importante. Aí eu fui em outro mercado, tirei outra foto também, né? Quer dizer, os ovos aí, existe uma dificuldade imensa de ser orgânico? Sim, orgânico, aí que exige um profissionalismo, e o orgânico passou a ser direcionado realmente para quem tem uma condição de produção avícola muito otimizada, né? Cada grama de ração ali custa uma fortuna. Mas você vê aí, ó, dentro do Pão de Açúcar, tá? Olha a posição que o orgânico assume. É aquele que está na esquina,
né, mais próximo do consumidor. E tem outras fotos ali, pode passar, tá? Informando o consumidor que quer saber ao orgânico, ao caipira, ao livre de gaiola, ao comum, né? Então, você tem mercado aí para todo mundo. No ovo comum, para quem está buscando o quê? O ovo por preço, né? Importantíssimo a gente ter esse ovo no país, né? Muita gente precisando muito dessa proteína a um custo, né? E a um preço bem menor. E aí você passa a ter essa possibilidade do ovo livre de gaiola, né? O caipira, e aí sim o orgânico, que é para um nicho mais restrito, mas que alimenta os outros, né? E com essa questão aí do bem-estar animal, que passa a ser realmente uma realidade não só no país, né? Vamos lá, Nete. Em relação a custo, Eduardo, foi feita uma pergunta lá atrás, se você sabe dizer o custo dúzia de um ovo. Na verdade, perguntaram, a Gisele perguntou em relação a Minas Gerais, se você tem uma ideia de quanto é que sai o custo da dúzia. Você colocou agora que o orgânico é bem mais caro, se você tem uma... Olha, eu não tenho ideia do custo da dúzia, tá? Mas, assim, eu fiz uma continha recentemente, tá? Se você, trabalhando com um saco de 40 gramas, 40 quilos, perdão, 40 quilos, tá, de ração, e você tendo que alimentar uma ave com 120 gramas de ração todo dia, esses 40 quilos, tá, a um custo do saco de R$220, para cada ave por dia, você está destinando o quê? 66 centavos. Tá? A gente tem que considerar que a conversão não é de 100%. Então, só o custo dessa ração, tá? Se você pega ela R$220, tá? Ele fica complicadíssimo para trabalhar. Por isso, né, que o orgânico ele virou, na realidade, um sistema para o grande produtor, porque aí esse custo da ração vai cair muito. Você falando agora, me veio mais uma vez a questão de que o pequeno, se for talvez um pequeno que tenha de contratar um funcionário, talvez não seja viável economicamente. Mas se a gente está falando de um pequeno, como o segundo exemplo que você deu, que foi uma pessoa que ela agrega, né, ela na verdade tem outras coisas, então o ovo é um a mais, e quem faz a parte de coleta dos ovos e de manejo é a própria família. Então, você não tem esse custo com funcionário, né? Só seria basicamente o custo em adquirir as aves, né, a parte de galpão, vamos dizer assim, que você tem de ter, né, o piquete, tem de ter as coisas, e a ração, não é isso? Nete, mas olha só, com o preço dessa ração e como o valor do ovo orgânico muitas vezes é muito próximo. Não, eu não estou falando para o orgânico, eu estou dizendo para o caipira normal. Realmente o orgânico é um diferencial e poucas pessoas pagam por esse orgânico. Eu não estou nem falando do orgânico, eu estou falando do caipira normal. Ah, sim. Aí, nesse caso, sim. E aí você tem o quê? Um manejo, né? Muito parecido, né, nos dois sistemas, né, aí sim você viabiliza. Então, o caminho para o pequeno, hoje em dia, é efetivamente o caipira. Né? O orgânico realmente são condições muito especiais, como o da Jovelina, porque ela tem toda uma estrutura, né, do minimamente processado, ela quer fazer a compostagem, ela entrega uma cesta para o consumidor dela. Mas é um caso para se trazer, tá? Principalmente quando a gente vê também a forma como ela trabalha e o tipo de entreposto que ela tem, tá? Que é uma área pequena, tá? E aí a gente vai entrar num outro ponto, né? Se o produtor ele tem um entreposto tão pequeno, ele vai conseguir crescer, né?
Por isso que a gente trabalha com a possibilidade de um entreposto maior, não deixando de ter esse entreposto como referência, sabe? Uma coisa que Pra é gente importante falar também, Eduardo, é que assim, a gente tem muito um conceito de que cada produtor ele vai ter de classificar talvez uma grande viagem de entrepostos de associação e cooperativas, que a gente está tendo até aqui um caso, não sei se você vai falar do nosso caso aqui da Bahia, né? Mas que vários pequenos produtores eles entregam para um mesmo, vamos dizer assim, para um canto só de classificação. Então, isso faz com que o custo, Zé Henrique, por favor, se você puder desabilitar teu áudio. Obrigada. Isso faz com que o custo da produção em si fique reduza, não é isso? Ou fique mais viável, não é isso, Eduardo? É isso, né? Mais uma vez, nós vamos precisar do investimento público muito importante nesse caso, né? Para a gente ter alguns casos que se viabilizam, né? Esse Brasil é muito grande, eu não conheço, né, muitas realidades, tá? Mas eu, efetivamente, assim, esse projeto da Bahia é numa condição realmente de um Estado que vem investindo para viabilizar isso, mas todo esse desafio, né, de se trabalhar em cooperativismo, né, que é uma tendência que se acentua, mesmo assim, ela é muito, né, desafiadora. Mas na Bahia, né, foi selecionada, a gente vai chegar lá, cidade de Pintadas, que já tem uma característica de ter um cooperativismo, né? E a gente tem esse investimento, né? Uma série de instituições que estão juntas aí para viabilizar essa unidade que pode ser referência para o Estado e para outros locais do país, tá bom? A gente já está seguindo para o final já, vamos lá. E aí, Anete, eu trouxe uma consideração aqui de um colega, de um amigo, tá? Da Embrapa, o Roberto. Olha só, agricultura familiar não pode ser chamada de pequena agricultura, sabe? Pois ela tem características bem próprias. Vamos lá. A saída para a agricultura familiar é que se produza algo que não pode ser produzido em escala, né? Não tem como ela tentar imitar o que pode ser feito de forma bem maior, exponencial, porque o ganho fica estreito por unidade produzida. E aí, quem produz mais termina tirando o pequeno do mercado, tá? Então, essa realidade, é esse desafio que a gente encontra hoje em dia, né, que eu trouxe o caso. Nós temos, né, alguns produtores que seguem nesse caminho de aumentar a escala, que é o caso lá da Luciana e do Eduardo, né, que conseguem, né, desenvolver uma marca, ter uma entrada, né, e aí, quanto mais escala eles vão ganhando, né, menor vão ser os custos de produção, de logística, e aí sim ele consegue essa condição do mercado. Mas a saída, tá, ela é muito... ela vai englobar poucos produtores. O que a gente tem procurado, né, e é por isso que eu até quis ressaltar essa importância, né, de se valorizar as redes sociais. Você lembrou muito bem do programa do PAA, do PENAI, sabe? Que é um modo realmente de se viabilizar esse produtor, tá? Na pequena, nas localidades onde eles estão, tá? A gente tem até mercado, né? Mas realmente a escala do grande, né, acaba resultando num ovo, né, com um preço muito mais competitivo.
E aí, o último caso, aí, o de Rio Verde, é uma nova produtora que está começando, tá? Que é a Sandra Ribeiro, junto com a família dela. Vamos lá nesse projeto. Está aí a Sandra, tá? A gente tem trabalhado aí durante a pandemia, eu nunca encontrei com a Sandra pessoalmente, aos moldes de muita gente que a gente trabalhou durante a pandemia, tá? Então, é uma unidade de observação que está sendo implantada dentro do projeto Ovo Limpo, né? E, mais importante, desenvolvendo em parceria aí, junto lá com a produtora diretamente, né? E a gente já tem aprovado a planta dela, tá? O entreposto, com 3.600 ovos dia, e ela vai começar as obras. E alguns pontos que eu queria ressaltar aí na Sandra, olha esse rótulo dela, tá? Eu vou passar até para o próximo slide, pode passar, tá? Esse é o painel frontal, e no interior desse rótulo tem um conceito que eu considero particularmente relevante, que eu trouxe para a gente conversar, que é o dos circuitos curtos de produção e comercialização. Tipicamente se chama o CCC, o Circuito Curto de Produção, tá? Ou seja, o cliente, ele sabe quem produz esses ovos, tá? Como esses ovos são produzidos, e tem uma ligação direta com esse produtor, tá? E isso é um ponto assim, fortíssimo para realmente se ter e manter no mercado. Aí eu vou voltar lá no primeiro caso, lá da Dayana e da família dela, em Conselheiro Lafayette, tá? É ela que faz as entregas, né? Tá lá a foto no Fiorino, né? Então, ela vai criando o quê? Uma reputação. As pessoas conhecem o produto, conhecem ela, uma ligação local. Eu coloco a foto, vamos ver o perfil, mesmo assim, da Sandra. Ela tem cara de menina, né? E ela é nova mesmo, só que ela tem um currículo também que impressiona, né? É o padrão empresário. Médica veterinária, ela pode passar tudo, Sura, por favor. Ela tem experiência dentro da BRF, dentro da Pfizer, tá? E ela fez um plano de negócio através daquele programa de empreendedores rurais, o PER, do Senar, e o negócio dela está em Rio Verde, Goiás. Vamos colocar, até puxei, peguei na internet aí, vamos ver Rio Verde. População, quase 250 mil habitantes em 2020, tá? E o IDH é alto. A renda na cidade lá é o portal do agronegócio, né? Uma cidade como essa, ela tem condição de ter, né, mercado para esse produtor? Tem. Outras menores? Tem todas as condições. Então, assim, é um projeto para essa condição específica. Agora, naqueles mercados onde a gente tem realmente, não tem, né, essa possibilidade de valorização do ovo, né, caipira, e ela vai trabalhar dentro do sistema caipira, aí realmente fica muito mais, fica inviável, né? Não tem como realmente, além de todas aquelas, né, necessidades que existem da oficialidade, né, ambiental, tributária, trabalhista, né, que caminho que nós vamos chegar. E aí, eu trouxe até uma referência aí desse material, é um livro bem curtinho que fala de circuitos curtos de comercialização, tá? É algo que já sempre ocorreu, né? Principalmente no comércio informal, e agora, né, ou nos últimos 20 anos, né, com esse incentivo para as agroindústrias de pequeno porte, né, ou agroindústrias da família, né? Então, tem aí a referência desse material, tem poucas páginas, 4 ou 5 páginas, que trabalha muito esse conceito que a gente acredita, porque o investimento que é feito pelo produtor, ele tem que ser valorizado pelo consumidor, senão, realmente, fica inviável o mercado
para o produtor. Vamos lá. E aí, né, vou falar aí das oficinas Parque Ovo Limpo, né, que a gente fez durante a pandemia com esse grupo, né, a gente reuniu, né, já tinha falado isso na outra live, essa equipe aí, que reúne desde fiscais, auditores fiscais federais, estaduais, consultores, tá? Para trabalhar em programas de autocontrole, né? Decifrar esse mundo dos programas de autocontrole no que efetivamente seja viável nessa pequena escala, né? Então, entregando, nós elaboramos um livro, tá? Esse livro, ele tem esses programas todos aí que são citados, desde a parte de manutenção das instalações, equipamentos, até a rastreabilidade e recolhimento. Quando você pega um material desse e coloca na mão de um profissional, como é o caso lá da Sandra, tá? Isso a gente já validou, né? Antes mesmo, esse livro está em revisão, em fase final de revisão, você percebe, né, que a pessoa tem facilidade para manipular essa documentação e planejar um programa que seja realmente factível ou viável de ser implantável dentro de um entreposto que, no caso dela, vai estar operando com um funcionário, tá? Um dentro do entreposto, o outro no aviário, no máximo 2 funcionários, e contando, né, com a mão de obra da família, como é o caso lá do entreposto lá da Daiana, que está em Conselheiro Lafayette, o primeiro caso que a gente trouxe. E aí, dentro da tríade, daquela equipe toda, eu trouxe até um dos nossos colegas, né? São pessoas decisivas, que arregaçam a manga, né, e se dispõem a trabalhar para trazer, né, algo viável, né? E o Fabrini aí, ele tem a grande marca, e o país tem esse legado do Programa de Alimentos Seguros, sabe? Então, assim, conhecimento técnico, capacidade, existe. Agora, é realmente um desafio imenso se viabilizar isso para o pequeno, né? Aí, outra pessoa que eu quis chamar a atenção aqui, que trabalhou com a gente também nessa oficina, foi a Cláudia, né? É interessante que o Fabrini, né, que é um grande especialista em sistemas de gestão da qualidade, né, ele é um biólogo marinho. Já tem a outra aqui, né, que é a Cláudia Magalhães, ela médica veterinária, né? E aí a gente vê investimento privado acontecendo, né, aqui dentro do Rio de Janeiro, esse curso que acabou se expandindo para o país inteiro, né? Agora, como essa conta vai ser fechada, né, realmente pegar esses casos existentes, né? Por isso que eu tenho uma aproximação muito grande com a Emater, a ProRio, né? Aí na Bahia com a CAR, né? Com a DAB, para a gente realmente viabilizar caminhos. Acho que aí a gente vai para o último slide, se eu não me engano, que aí eu deixei aqui o projeto, né, que foi aprovado, né, em parceria, né, foi mais do que aprovado, né, se buscou uma unidade que seja uma referência no Estado para se apostar nessa cooperativa, que é a Coopeaves, tem o presidente aí no meio, né, que é o Lenildo, o Vanderlei, que é, né, super ativo, é lá de Pintado, mas já esteve lá em Salvador, né, ele está na secretaria, ele está na prefeitura lá em Pintado, e o diretor aí da CAR. Então, nesse projeto conjunto, tá, para a gente viabilizar, e num modelo de trabalho onde realmente a gente volta a ter aquela tríade, pessoas, investimentos público e privado, uma vez que esses produtores, eles efetivamente também estão investindo, não é só o Estado, e muita sapiência, né? Então, é isso. No final, aí acho que é o último slide, penúltimo. Aí é a marca aí do projeto, o Ovo Limpo, né? E é o último.
encerro, é o último aí, tem meu e-mail, tá? E esse aí na comemoração aí dos 49 anos da Embrapa, e a gente, como Embrapa Agroindústria de Alimentos aqui no Rio de Janeiro, né, junto com a Embrapa Suínos e Aves, a Embrapa Meio Norte, a gente tem desenvolvido esse projeto com uma série de parceiros, né? Eu parei para contabilizar outro dia e eu perdi a conta. Um colega falou, olha, quantas instituições já participou? Né? Eu falei, olha, ele falou, eu acredito que tem umas 50 instituições envolvidas já. Eu falei, eu acho que são 100, porque é realmente um desafio muito grande. Né? Quando a gente pensa em tudo que tem que ser atendido, ao mesmo tempo a gente tem uma esperança e bons casos, né? E aí eu chamaria mais uma vez a atenção para o Rio de Janeiro, que tem, né, essa condição aí com muitas agroindústrias legalizadas, e agora a gente passa a ver também, dentro do estado da Bahia, né, eu conheci aí à distância a produtora Edna, né, também por videoconferência, lá eu acho que bem antes da pandemia, a gente teve lá em Juazeiro, né, tem um entreposto lá da comunidade da Canoa, que teve envolvimento também dos órgãos, né, públicos, e particularmente lá do IRPA. Quer dizer, esse é um grande desafio, sabe? E encerrei os slides, encerram aqui, Anete. Eduardo, você me pegou desprevenida aqui, porque, na verdade, eu estava tentando falar aqui com a Sandra em off, mas aí, já que eu não consegui falar em off porque entrou, você terminou aí, eu vou pedir para ela falar um pouquinho. Você até teve, a princípio, você teve essa ideia de a gente trazer alguém de sucesso. Que bom que a Sandra está aqui, ela falou até a questão de conhecer o perfil do cliente. Sandra, você se incomodaria, já que você falou aí, fez a declaração que tem um grande carinho pelo projeto desenvolvido junto com o Eduardo, você se incomodaria de nos dar uma palhinha aí sobre a tua experiência, aí, um depoimento? De forma alguma. Boa tarde. Então, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Oi, Eduardo, quanto tempo? Tudo bom, meu amigo? O projeto começou quando eu procurei o serviço de inspeção daqui da minha cidade, quando eles me apresentaram uma live que o Eduardo tinha participado. Eu entrei em contato com ele, foi quando ele me apresentou o projeto. E o que é mais legal disso tudo eu, como veterinária, o que me fez aceitar o projeto foi a segurança de que eu estaria em boas mãos e que eu estaria entrando em algo que me trouxesse essa confiança. Por qual motivo? Eu venho da área industrial, eu venho da área de vendas e também vim de frigorífico. Então, eu queria trazer uma segurança alimentar para o meu produto para colocar dentro da casa dos meus clientes, né? Então, quando eu consegui conversar com o Eduardo, trocar uma ideia, esse projeto tá, se Deus quiser, no final do ano se concretiza, e o que ele me trouxe foi essa segurança. E saber que eu estou em mãos de pessoas que vão agregar muito conhecimento naquilo que eu acredito que é verdade, que é levar um alimento, um ovo de qualidade para as pessoas que estão alimentando. Esse sempre foi o meu conceito quando eu entrei para trabalhar com alimentos, né? E agora, mexendo com isso na propriedade da família, fazendo essa sucessão, isso me ajudou bastante. E quando eu fiz o projeto do PER, o objetivo não era nem mexer com ovos caipira no início. Mas eu falei, gente, eu tenho tanta experiência em avicultura, por qual motivo eu quero começar uma outra coisa, sendo que eu já sei o caminho? E por isso que eu comecei esse projeto do ovo limpo, de mexer com o ovo caipira. E assim, está sendo gratificante participar de tudo com o Eduardo. Então, assim, eu só queria passar um pouquinho dessa experiência, né, Eduardo? A gente vem trabalhando
já tem um tempinho nessa busca, né? E o projeto está aí, caminhando cada dia mais. Sandra, quantas aves você tem hoje e qual é a tua produção, você pode dizer? A gente ainda não começou a atividade. Eu estou no caminho contrário da maioria dos produtores, que estão legalizando aquilo que já tem. O meu está sendo ao contrário. Eu estou primeiro legalizando, fazendo todo o processo primeiro, para depois começar a atividade. O nosso projeto inicial, junto com o Paulo René e o Eduardo, é de começar com 1.000 aves, de início. 1.000 ou 999? 1.000, a partir de 1.000 aves. Nós vamos colocar 2 então, galpões. você já vai estar registrada junto Sim. com a DDSA. Isso, aqui eu já fiz o cadastro com a Agrodefesa. Você podia falar um pouquinho... Você podia falar um pouquinho dessa questão de como fazer a criação, já que a gente está falando para um público que tem muitos veterinários, né? Então, falar um pouquinho sobre essa questão do cadastro com DDSA. Processo, é isso? Sim, da produção também. O que eu fiz? Eu fui conhecer todo o processo primeiro, né? Daqui no meu estado é a Agrodefesa, né? Quais seriam as normativas e como eu teria que cadastrar. Aí eu fui no órgão chamado Agrodefesa e eles me informaram que a partir de 1.000 aves você já passa pela fiscalização deles, né? Todos os protocolos, mas primeiro a gente fez igual você orientou aí mais cedo. Você primeiro tem que fazer o cadastro, mesmo você não tendo aves ou tendo abaixo de 1.000 aves. Você tem que fazer o cadastro no órgão. Depois disso, eu fui para o serviço de inspeção para saber quais eram os documentos necessários para legalizar. Aqui o serviço de inspeção municipal me passou, juntamente com a Cíntia e o Ronaldo, que são os veterinários aqui, me passaram o que tem que fazer. E me encaminharam para a Secretaria do Meio Ambiente, que aí eu tenho questão de legalização de certidão de uso de solo, ortoga da água, toda a documentação, o programa de resíduos e o programa de controle sanitário, né? Que você é obrigatório apresentar. Como veterinária, alguns eu fiz, outros eu tive que contratar um engenheiro ambiental para fazer todo o processo. Porque você não legaliza só a granja, você tem que legalizar toda a propriedade. Então, por exemplo... Mas aí é importante ressaltar, né, que você já está indo para um patamar um pouco superior, que é a partir de 1.000 aves, né? Então, para aquele pequeno que ainda está começando, começar baixo, cadastrado, e e já procurando fazer esse pequeno dentro de uma possibilidade de registro depois, né? De uma certificação junto. Mas eu registrei como pequeno produtor na questão de abaixo de 1.000 aves. Primeiro você tem que fazer, pelo menos aqui em Goiás é dessa forma. Porque como eu ainda não tenho aves, e o meu primeiro galpão que está pronto é de 500 aves, então eu precisei fazer todo esse processo que você falou aí, do pequeno produtor, de cadastrar primeiro. Então esse é o primeiro passo, sim, tem que fazer. Para legalizar, para você tirar o selo de inspeção, você tem que ter... A exigência foi a construção do entreposto. Então, foi quando eu busquei conhecimento através do Eduardo, porque eu não tinha noção de como ia fazer. Eu tinha noção do entreposto quando eu trabalhava na BRF, então eu precisava, só que lá era para reprodução, não era para consumo final, né? Então eu precisava trocar essa experiência e saber como eu poderia fazer. E o Ovo Limpo trouxe um projeto para mim, que por mais que seja simples, ele é muito inovador, porque o projeto ele traz tudo para facilitar o produtor, ou o pequeno produtor, a ter uma segurança alimentar muito grande. Então, assim, para aqui, por exemplo, que aqui em Goiás, aqui em Rio Verde, na minha cidade, por exemplo, não tem entreposto de ovos para caipira. Então, nós vamos ser os primeiros. Então, está sendo um desafio tanto para mim, como produtora, como veterinária, e como também para o serviço de inspeção. Quer falar alguma coisa, Eduardo, para complementar sobre isso? Parabéns! Obrigada. Viu? Antes de Eduardo falar, eu queria dar parabéns, desejar muita sorte no teu empreendimento, né? E agradecer essa palhinha que